Era uma tarde comum de primavera quando Lucas, um jovem advogado, se preparava para encerrar o expediente em seu pequeno escritório. Ele ainda era novo na profissão e, como tantos outros recém-formados, enfrentava os desafios de construir uma carreira com poucos recursos e muitos sonhos. O telefone tocou e, do outro lado da linha, uma voz grave e formal lhe oferecia uma oportunidade inesperada: revisar o testamento de uma cliente idosa, conhecida como Dona Helena. Lucas nunca havia ouvido falar dela, mas seu tom misterioso chamou sua atenção. Dona Helena era uma mulher reclusa, excêntrica e, segundo constava, tinha falecido recentemente. A família estava em luto e ansiosa para resolver os assuntos da herança, mas Helena havia deixado uma série de instruções incomuns em seu testamento, que exigiam análise de alguém comprometido e dedicado. Com uma sensação de curiosidade e uma pontada de excitação, Lucas aceitou o caso, sem saber que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, ele foi ao escritório de advocacia onde os documentos estavam guardados. Ao se sentar diante do testamento, percebeu que aquilo era diferente de tudo o que já havia visto. O documento era longo, com parágrafos detalhados, e, além das disposições comuns de bens e imóveis, trazia uma série de instruções codificadas, quase como se Helena quisesse jogar um jogo com quem a sucedesse. Cada parte do testamento parecia levar a uma nova pista, e Lucas se deu conta de que não bastava seguir o protocolo jurídico para resolver o caso. Ele teria que embarcar em uma investigação quase pessoal. Curioso, Lucas começou a folhear o testamento e logo encontrou uma anotação enigmática. A quem desvendar o primeiro segredo, revele o diário escondido na gaveta esquerda do meu escritório. Era uma pista direta, mas de quem para quem? Helena teria deixado esse desafio para algum herdeiro específico? Ou seria uma maneira de descobrir algo que ela escondia até dos próprios familiares? Com essas perguntas em mente, Lucas decidiu começar a investigar a fundo, sentindo uma conexão inexplicável com a mulher que jamais conhecera. Lucas, motivado pela curiosidade e pela promessa de um segredo oculto, não perdeu tempo em buscar o misterioso diário. No final daquela mesma tarde, dirigiu-se à antiga casa de Dona Helena, onde fora informado que boa parte de seus pertences ainda estavam guardados. A casa era um casarão antigo, envolto em uma aura de nostalgia e silêncio. A mobília elegante, os quadros antigos e o aroma de madeira envelhecida compunham um cenário perfeito para uma história envolta em mistério. A governanta da casa, Dona Marta, uma senhora de idade avançada, o guiou até o escritório de Helena. Era um cômodo repleto de estantes cobertas de livros, papéis e lembranças acumuladas ao longo dos anos. O ar ali dentro era denso, como se o tempo houvesse parado. Marta, com uma expressão séria, revelou que apenas alguns poucos familiares tiveram permissão para entrar naquele cômodo após a morte de Helena. Lucas sentiu um leve arrepio enquanto se aproximava da mesa de madeira maciça onde o diário deveria estar escondido. Ele abriu a gaveta esquerda e, ali, envolto em um pano de seda, encontrou um caderno de couro gasto pelo tempo. As páginas eram amareladas, mas as palavras ali escritas pareciam tão vibrantes quanto no dia em que foram registradas. Ele abriu o diário com cuidado e leu as primeiras palavras. Se você está lendo isto, provavelmente sabe que minha vida nunca foi tão comum quanto todos pensam. Guardei segredos que poucos poderiam imaginar, e espero que você, assim como eu, tenha coragem para desvendar o que está por vir. Aquelas palavras enigmáticas deixaram Lucas ainda mais intrigado. Ao folhear as páginas, percebeu que o diário era uma mescla de relatos pessoais e pistas veladas. Helena parecia ter usado o caderno como um refúgio para suas reflexões e memórias mais profundas. Em uma das entradas, ela mencionava um grande amor que precisou esconder, alguém que aparentemente havia sido apagado da história da família. Conforme Lucas avançava na leitura, Helena revelava pedaços de sua história, como uma jovem que se apaixonou intensamente, mas foi forçada a escolher entre o amor e os valores da família. Havia cartas, nomes e até mesmo locais mencionados com precisão, como se ela quisesse que alguém, em algum momento, seguisse seus passos e entendesse seus dilemas. Lucas se perguntou se aquele amor do passado teria relação com a herança e se havia outros segredos que a família desconhecia. O advogado agora sentia que, para compreender de verdade a última vontade de Helena, precisaria percorrer os caminhos de seu passado e descobrir as razões que a fizeram manter esse segredo por tanto tempo. Com o diário em mãos e a cabeça cheia de perguntas, Lucas deixou o escritório de Helena sentindo que havia apenas tocado a superfície de um mistério profundo. Ele sabia que o próximo passo era encontrar alguém que pudesse lhe contar mais sobre o passado de Helena. Recordou-se da governanta, Dona Marta, que aparentemente cuidara de Helena por muitos anos. Decidido,
Procurou Marta na manhã seguinte para uma conversa franca. No salão, com as cortinas abertas e um leve cheiro de lavanda, Dona Marta escutou atentamente enquanto Lucas explicava a razão de sua visita. Ao mencionar o grande amor de Helena, notou uma expressão melancólica no rosto da governanta, que hesitou antes de responder. Depois de um longo silêncio, ela falou em voz baixa. Poucas pessoas souberam, e Helena fez questão de manter assim. Mas houve alguém, sim, um homem que significou tudo para ela. Marta revelou que Helena havia se apaixonado na juventude por um homem chamado Caio, alguém de fora do círculo social da família. Caio era filho de imigrantes, trabalhador e honesto, mas a relação com Helena foi vista como uma ameaça pelos pais dela. Eram tempos difíceis, e os pais de Helena acreditavam que um casamento com alguém de posição inferior arruinaria o prestígio da família. Quando o pai de Helena descobriu o romance, Caio foi forçado a se afastar e deixou a cidade sem olhar para trás. Ao ouvir isso, Lucas percebeu o quanto essa história de amor era intensa e repleta de sofrimento. Marta também revelou que, apesar da aparente conformidade de Helena com o casamento arranjado que teve posteriormente, ela nunca deixou de amar Caio. A governanta, emocionada, concluiu que, após o afastamento de Caio, Helena nunca mais mencionou seu nome em voz alta, mas guardava o amor em silêncio, preenchendo seu diário com as lembranças daquele tempo. Ao abrir novamente o diário naquela noite, Lucas se deparou com uma passagem que o deixou perplexo. Helena havia escrito sobre um encontro secreto que tivera com Caio anos depois de terem sido separados. Naquele encontro, em uma antiga casa de campo, ela mencionou algo chamado o presente esquecido, que parecia ser uma lembrança ou um símbolo do amor deles. Havia também uma referência ao baú de ferro no sótão, onde algo significativo estava guardado. Com essas pistas em mente, Lucas decidiu que precisava explorar a casa de campo mencionada no diário. Tinha agora uma nova missão: entender o que era esse presente esquecido e descobrir o conteúdo do baú de ferro. No dia seguinte, Lucas se dirigiu até a antiga casa de campo mencionada no diário. Situada na borda de um lago coberto por uma fina neblina, a propriedade havia sido esquecida pelo tempo, mas ainda mantinha uma aura de nostalgia e mistério. Ele teve que forçar a porta para entrar, e o rangido ecoou pela sala vazia, como se ele tivesse invadido um segredo há muito guardado. Explorando cada cômodo, Lucas encontrou paredes cobertas por musgo e móveis velhos, cobertos com lençóis amarelados. Ele sabia que o baú mencionado por Helena estava em algum lugar no sótão, então subiu as escadas estreitas e empoeiradas, até alcançar um ambiente pequeno e escuro. Ali, em um canto do sótão, repousava o baú de ferro. O objeto, pesado e enferrujado, estava trancado com um cadeado antigo. Felizmente, no diário, Helena havia anotado uma combinação de números, aparentemente a senha para abrir o cadeado. Lucas girou os números com cuidado, até ouvir um estalo que indicava que o cadeado havia sido liberado. Ao abrir o baú, Lucas deparou-se com uma coleção de cartas antigas, todas escritas por Caio e endereçadas a Helena. Cada carta revelava os sentimentos que Caio ainda nutria por ela, descrevendo com ternura e dor vazio que sentia desde que foram separados. Ele escreveu sobre o amor que nunca esmoreceu e o desejo de um reencontro. A última carta, no entanto, continha uma revelação ainda mais surpreendente. Helena e Caio haviam tido um filho em segredo. Sentado no chão do sótão, Lucas ficou em choque. Helena fora forçada a esconder seu próprio filho para evitar o escândalo familiar. Ela passará sua vida carregando esse segredo, sem poder compartilhá-lo com ninguém. A revelação abalou Lucas profundamente. Esse filho perdido, cujo paradeiro era desconhecido, Lucas teria de encontrá-lo. De repente, Lucas viu que seu nome fora mencionado no diário. Mas como? O que ele tinha a ver com essa história? Então a sua escolha para analisar o testamento de Helena não tinha sido aleatória. Mas por quê? Sem conseguir parar de ler, Lucas descobriu que Helena era prima da sua mãe, uma prima raramente mencionada. Tanto que Lucas não havia feito essa conexão. Então, isso significava que Lucas era primo do filho desconhecido de Helena. Eram parte da mesma família. Era muita informação para processar. Com o coração acelerado e a mente a mil, Lucas recolheu as cartas e se deu conta de que precisava desvendar o paradeiro desse filho. Seu primo. Helena havia deixado uma última mensagem nas páginas do diário, indicando que o segredo sobre a criança estava gravado em uma árvore próxima ao lago. Lucas decidiu que esse seria seu próximo destino. Ao deixar a casa de campo, Lucas caminhou em direção ao lago. A paisagem era serena, com o sol da tarde refletindo nas águas calmas. Ele procurou entre as árvores próximas à margem,
tentando identificar algum sinal ou marca que confirmasse a mensagem deixada por Helena no diário. O diário mencionava uma árvore em particular, um velho carvalho, onde algo havia sido gravado. Depois de alguns minutos, ele avistou o carvalho. Na casca, escondida sob camadas de musgo, havia uma inscrição com letras entrelaçadas, H e C, as iniciais de Helena e Caio. Logo abaixo das letras, uma pequena seta apontava para o chão. Lucas começou a cavar com as mãos, até que encontrou uma pequena caixa de madeira enterrada entre as raízes da árvore. Dentro da caixa havia um envelope envelhecido, selado com cera, e uma foto em preto e branco de um bebê envolto em um cobertor. No verso da foto, havia uma anotação feita à mão por Helena, a promessa de um amor que nunca deixará de existir. A foto era a única lembrança física do filho de Helena e Caio, um símbolo do amor que jamais puderam viver plenamente. Lucas abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro dele havia uma certidão de nascimento com o nome do filho de Helena e Caio, Gabriel. Segundo o documento, Gabriel fora adotado por uma família de outra cidade pouco depois de nascer, mas Helena jamais deixou de acompanhá-lo à distância, registrando cada pequeno marco de sua vida no diário, como uma mãe invisível. Enquanto processava a descoberta, Lucas compreendeu a magnitude do sacrifício de Helena. A dor de ver seu próprio filho crescer de longe, sem poder abraçá-lo, era algo que o comovia profundamente. Ele sabia que precisaria encontrar Gabriel, ou ao menos saber o que aconteceu com ele ao longo dos anos. Decidido, Lucas voltou para a cidade com a foto e a certidão. Seu próximo passo seria rastrear a família adotiva de Gabriel. Ele sabia que, se queria realmente honrar a última vontade de Helena, precisaria reunir as peças desse legado oculto e trazer à tona a verdade que por tanto tempo permanecerá enterrada. De volta à cidade, Lucas usou todas as ferramentas ao seu dispor para localizar informações sobre Gabriel e a família que o havia adotado. A pesquisa foi longa e desafiadora, pois os registros eram antigos e dispersos. Mas, com persistência, ele encontrou uma pista. Gabriel fora adotado por uma família chamada Albuquerque e crescerá em uma cidade pequena a algumas horas dali. Após reunir informações adicionais, Lucas partiu no dia seguinte. Chegando ao local, ele se dirigiu ao cartório da cidade, onde confirmou que Gabriel Albuquerque havia vivido ali até o início da idade adulta, mas depois se mudará para a capital em busca de oportunidades. A cidade pequena ainda guardava memórias de Gabriel, um jovem descrito pelos moradores como carismático e trabalhador, alguém que sempre fora querido por todos. Intrigado com a vida que seu primo desconhecido havia levado, Lucas encontrou o antigo endereço dos Albuquerque. Lá, conheceu uma senhora, Dona Rosa, vizinha da família, que se lembrava bem de Gabriel. Em uma conversa emocionada, ela contou sobre o jovem que todos admiravam e como ele havia partido com o sonho de construir uma nova vida. Ela também mencionou que ele enviava cartas à mãe adotiva regularmente, atualizando-a sobre sua vida. Lucas, absorvendo cada detalhe, compreendeu a conexão entre Gabriel e Helena de uma forma mais profunda. A família adotiva lhe dera amor, mas Helena nunca deixará de acompanhar o filho à distância, mantendo seu amor vivo nas páginas do diário. Antes de se despedir, Dona Rosa entregou a Lucas algo inesperado, uma carta de Gabriel para a mãe adotiva que jamais fora entregue. Ao abrir a carta, Lucas leu as palavras emocionantes de Gabriel. Ele falava de um sentimento inexplicável de incompletude, como se uma parte de sua história estivesse faltando. Mencionava o desejo de conhecer suas raízes e a incerteza sobre quem ele realmente era. Lucas sentiu que essa era a oportunidade de dar a Gabriel, ou a sua família, as respostas que ele tanto buscava. Com isso em mente, ele decidiu rastrear o paradeiro de Gabriel na capital. Agora, mais do que nunca, sentia que era sua missão fechar o ciclo e trazer paz à história de Helena e Caio. Lucas sabia que estava prestes a desvendar um novo capítulo e, com sorte, unir novamente os fragmentos dessa família separada pelo destino. Determinando-se a encontrar Gabriel, Lucas viajou até a capital, onde a vida agitada e as ruas movimentadas contrastavam com o ritmo pacato da cidade pequena onde Gabriel fora criado. Ali, ele se dirigiu ao endereço mais recente que encontrara nos registros, uma área de classe média com prédios antigos e lojas familiares. Depois de algumas horas de investigação e conversas com os moradores locais, Lucas conseguiu uma pista. Gabriel trabalhava como artesão, famoso por suas esculturas de madeira. Ele possuía um pequeno ateliê, conhecido entre os locais como um lugar de arte e introspecção. Ao chegar ao ateliê, Lucas foi recebido por um ambiente calmo e repleto de obras de arte delicadas e detalhadas, cada peça refletindo uma história, um momento. As esculturas de Gabriel eram de uma beleza melancólica,
como se ele colocasse nelas uma parte de si mesmo, talvez seu próprio vazio. Em uma das prateleiras, Lucas viu uma escultura em particular que chamou sua atenção. A figura de uma mulher olhando para o horizonte, um olhar de saudade esculpido em cada traço. Algo naquela peça tocou Lucas profundamente, lembrando de Helena e da tristeza oculta que ela carregara ao longo da vida. A recepcionista do ateliê informou que Gabriel estava em uma exposição naquela semana e retornaria apenas no final do dia. Lucas decidiu esperar, passando horas observando as esculturas, quase como se conversasse silenciosamente com o próprio Gabriel, absorvendo as emoções que ele colocava em cada peça. Finalmente, perto do cair da noite, Gabriel chegou. Gabriel era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos profundos, que transmitiam um misto de serenidade e inquietude. Ao ver Lucas, um visitante inesperado, Gabriel se aproximou com um sorriso educado. Lucas se apresentou e, com cuidado, explicou que viera ali por conta de uma mulher que havia lhe deixado bens em um testamento. Seu nome era Helena, que seria sua parente. Ao ouvir o nome, Gabriel franziu a testa, confuso. Ele nunca ouvirá falar de Helena, mas a menção de uma parente desconhecida claramente mexera com ele. Lucas, percebendo a tensão no ar, respirou fundo e revelou que havia descoberto um segredo que mudaria a vida de ambos. Helena era mãe biológica de Gabriel, e ele, seu primo. Sim, pois em suas pesquisas, e no próprio diário de Helena, Lucas descobriu que Gabriel tinha esse parentesco distante com ele, e que sua mãe era prima de Helena. A expressão de Gabriel passou por uma série de emoções: choque, incredulidade e, por fim, uma profunda tristeza. Em silêncio, Lucas entregou-lhe o diário e as cartas, explicando como Helena fora forçada a dar seu filho para adoção, mas jamais o esquecera e cuidara dele mesmo à distância. Gabriel folheou o diário com cuidado, lendo as palavras da mãe que ele nunca conhecera, vendo nela a mesma dor que ele sempre carregara, sem nunca entender sua origem. Os relatos de Helena sobre seu amor por Caio e o sofrimento de perder o próprio filho mexeram com Gabriel, revelando-lhe um elo que ele sequer imaginava existir. Durante a leitura, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Gabriel. Ela nunca desistiu de mim, murmurou, mais para si mesmo. Sempre soube que algo me faltava, mas jamais imaginei que minha mãe sentisse o mesmo. Gabriel, tomado por uma emoção intensa, agradeceu a Lucas. Disse-lhe que sempre se sentirá incompleto, como se uma parte de si estivesse perdida no passado, e agora finalmente entendia o porquê. Ainda naquela noite, os dois conversaram por horas, com Lucas revelando cada detalhe que Helena anotara no diário, cada memória, cada saudade, cada pedaço de sua história. Gabriel ouviu em silêncio, absorvendo tudo com uma expressão solene. Para ele, a vida tomava um novo sentido, e ele sentia como se uma parte desconhecida de sua alma finalmente tivesse sido preenchida. Naquela noite, enquanto se despediam, Lucas sentiu que o vínculo entre eles se fortalecia. Havia ainda muito a processar, mas Gabriel agora tinha uma nova conexão com sua história e, com ela, uma esperança renovada de compreender sua própria identidade. No dia seguinte ao encontro inicial, Lucas e Gabriel se encontraram para explorar mais a fundo a história contida no diário. Ambos estavam prontos para enfrentar as verdades ocultas de suas origens e, talvez, encontrar um pouco de paz ao longo do caminho. Lucas trouxe consigo mais documentos que encontrara, incluindo uma coleção de fotos antigas e cartas adicionais de Helena para Caio. Eles decidiram se reunir na casa de Lucas, um ambiente mais íntimo, onde pudessem conversar abertamente e sem interrupções. Ao se acomodarem na sala de estar, Gabriel folheou cada foto, com uma expressão ora de dor, ora de ternura. Era a primeira vez que ele via o rosto de Helena como jovem, a mulher que o trouxera ao mundo e que sacrificará seu próprio coração para lhe dar uma chance de felicidade. Em silêncio, ele estudou cada linha, cada olhar congelado no papel, como se pudesse sentir a conexão invisível que os unia através das décadas. Lucas, por sua vez, ficou em silêncio, observando Gabriel absorver a presença de Helena por meio das imagens e das cartas. Sentiu-se como um elo de ligação entre gerações e histórias que, até então, haviam permanecido distantes. Eles falaram sobre Caio e o romance proibido que unira Helena, com Gabriel confessando a Lucas que sempre sentirá, mesmo sem explicação, uma ausência emocional em sua vida, como uma ferida invisível que finalmente começava a cicatrizar. As horas passaram, e ambos se perderam nas histórias e nas lembranças, rindo e se emocionando enquanto reconstruíam o passado. Gabriel agradeceu a Lucas, seu primo, por unir os fragmentos de sua história e lhe dar a oportunidade de conhecer uma parte de si que ele havia perdido. Naquele momento, um laço especial se formou entre eles,
como se as gerações e elos perdidos de sua família finalmente se reconciliassem. Na despedida, Gabriel segurou as mãos de Lucas com firmeza e prometeu a ele que levaria adiante a história de Helena e Caio, preservando-a não apenas para si, mas também para as futuras gerações. Com esse compromisso, eles se separaram, cada um sentindo-se mais completo e, ao mesmo tempo, mais consciente do poder da herança que carregavam em seus corações. Nos dias que seguiram, Lucas informou a Gabriel sobre o testamento e todos os bens que herdara e sobre o inventário que deveria ser feito. Dona Helena também havia deixado um imóvel para Lucas. Gabriel mergulhou na história de Helena e Caio. Ele não conseguia parar de pensar nas cartas, nos relatos e na vida que sua mãe biológica levará, marcada por uma saudade profunda e silenciosa. Decidiu, então, fazer algo significativo para eternizar esse amor que havia moldado a vida de tantos, mesmo em segredo. Para isso, Gabriel convidou Lucas a viajar com ele de volta à cidade onde Helena viverá. Ao retornarem, visitaram os lugares importantes da vida de Helena e Caio, incluindo a casa onde Helena passará sua juventude. Durante esse percurso, Lucas se surpreendia com a força de Gabriel, que apesar de toda a dor, agora mostrava uma resiliência que ele jamais imaginara. A jornada culminou no cemitério onde Helena estava enterrada. Gabriel, de joelhos diante da lápide de sua mãe, colocou ali uma escultura que ele mesmo esculpira em homenagem a ela. A figura de uma mulher que olhava para o horizonte, com um semblante sereno, representando a força e o amor que Helena transmitirá. Era um gesto de gratidão e um reconhecimento pela mãe que ele nunca conhecera, mas cuja presença agora sentia intensamente em sua vida. Lucas, emocionado, prometeu a Gabriel que manteria viva essa história, compartilhando com seus próprios filhos e netos, perpetuando o legado de Helena e Caio. Para ele, essa herança familiar agora significava algo profundo e essencial, uma lembrança de que o amor verdadeiro pode ultrapassar gerações e vencer o tempo. Meses depois, Gabriel decidiu publicar um livro contando a história de Helena e Caio. Ele descreveu com riqueza de detalhes o amor proibido dos dois, o sofrimento e as escolhas difíceis que fizeram, e a herança que ele próprio descobrira ao encontrar Lucas. O livro tornou-se um sucesso, tocando a vida de muitas pessoas que, como ele, buscavam um sentido em suas histórias familiares. Lucas, por sua vez, seguiu com sua vida, mas agora com um senso renovado de identidade. Ele não apenas ganhou um primo, mas também uma conexão com o passado que antes parecia distante e irrelevante. Gabriel e Lucas mantiveram-se próximos, unindo forças para preservar a memória de Helena e Caio, sabendo que essa história os tornará não apenas mais fortes, mas também mais completos. Anos depois, a história de Helena e Caio continuava a ser contada. Lucas, agora com uma família própria, partilhava com seus filhos as memórias de Helena, mostrando-lhes o diário e as cartas. Gabriel, por sua vez, já um artista renomado, criava esculturas que narravam essa jornada de descoberta, amor e perdão, eternizando assim o amor de seus pais biológicos. Ao final, o legado de Helena e Caio tornou-se mais do que uma história de amor, tornou-se um símbolo de coragem, sacrifício da importância de preservar a memória daqueles que vieram antes de nós. E assim, o amor de Helena e Caio continuou vivo, passando de geração em geração, como uma chama que jamais se apaga. Se você gostou dessa história, se inscreva em nosso canal, para acompanhar outras histórias emocionantes como essa. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com alguém que também vai adorar ouvi-la. Até a próxima!